Graça e paz a todos vocês, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria nessa noite falar com vocês a respeito de algo que Jesus, sendo o Filho de Deus, ele vestiu a nossa humanidade para sentir tudo aquilo que nós sentíamos. Ele sentiu frio como nós sentimos. Ele passou por necessidade assim como nós passamos. Viu o sofrimento daquela multidão de pessoas que não tinha quem cuidasse, quem olhasse por aquelas pessoas. E Jesus, sendo Filho de Deus, ele veste a nossa humanidade. Literalmente falando, ele veste, porque ele nasce de uma mocinha, de uma virgem chamada Maria. E ele nasce sem nenhum pecado, porque Maria não teve, Jesus não tem o DNA de Maria, nunca teve. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o tempo todo, Jesus sempre foi santo, perfeito, sem mácula, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, irmãos. E tem um versículo que diz assim, que Jesus chorou. Jesus chorou quando ele chegou ali, naquele sepulcro de Lázaro. Lázaro, pela maneira que a Bíblia chama assim, Marta, Maria e Lázaro, com toda a certeza Lázaro era o caçula da família, porque quando o nome vem em primeiro lugar, no caso Marta, ela devia ser a irmã mais velha, Maria devia ser a segunda irmã, e Lázaro seria o caçula da família. Aquelas irmãs mandaram recado para Jesus, que Lázaro estava enfermo, que viesse o amigo de Jesus, aquele amigo tão amado por Jesus, estava doente, e que Jesus viesse logo. E Jesus disse, ele está dormindo, ele dorme, eu vou ressuscitá-lo. E quando elas encontram com Jesus e vai até o discípulo, Jesus se moveu numa íntima compaixão, porque Jesus estava vendo ali o que a morte faz. A morte é a separação dos nossos amados que partem, dos nossos entes queridos. Mas Jesus veio para dizer que a morte não ia ter problema mais nenhum, porque o mais grave é a morte eterna, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Nós, cristãos, morremos sim. Não tem como falar que nós vivemos por sempre. Morremos sim. Mas aquela morte física. E às vezes a gente tem tanto medo de morrer, tanto medo. E vocês não sabem o que a Bíblia quer dizer. Que o Senhor recolhe os seus santos. Deus recolhe aqueles que estão sofrendo aqui na terra. E muitas vezes nós, como seres humanos que somos, nós choramos a perda de um ente querido, sofremos com isso. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que entender que a morte faz parte da vida. Assim como o nascer de uma criança, de um bebezinho. Está ali no ventre da mãe. Aquela criança tem que nascer. Ou parto normal, ou uma cesariana, mas aquela criança tem que nascer. Assim também nós não somos eternos. Eternos é Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós sabemos que quando nós fecharmos nossos olhos aqui na terra
quando nos colocar bonitinho dentro daquele caixão de madeira, com flores. Ai, irmãos, que tolice, né? Que a gente tem de querer dar o melhor para os nossos entes queridos que partem, mas nós nem fazemos, a nossa mente não dá para entender que quando o Senhor recolhe alguém que lhe é muito querido, é para tirá-lo da dor que esse mundo provoca, as coisas que nós vemos nesse mundo. Sabe, é uma tristeza muito grande, é muitas almas sofrendo, chorando. E aquele que conhece Jesus e Deus, e Jesus fala assim, não, meu filho, você está sofrendo, vem para casa. Vem para casa. Sai daí, vem para casa. E eu creio que Jesus entendeu um pouco o que é a separação, no caso de Marta e Maria. A separação do seu irmãozinho caçula, que os filhos caçula, os próprios pais e irmãos, sabe, eles são mais bem protegidos, mais amados, mais queridos. É o caçula da família. E quando Jesus chega lá, ele pergunta, onde vocês o colocaram? Maria e Marta disse, vem, Senhor, vem e vê. E levaram Jesus ao sepulcro. Tinha uma pedra tampando a entrada. Ele diz para as pessoas ali perto, retirem a pedra, retirem, afasta a pedra. E eles rapidamente atendem a voz do Senhor. E eles retiram aquela pedra. E ele diz, Pai, te dou graça, porque sei que sempre estás comigo, mas estou dizendo isso por causa dessa multidão que me cerca. E ele, tendo glorificado a Deus, ele diz, Lázaro, venha para fora. Marta e Maria já tinha falado para Jesus, ele já tem 4 dias que ele faleceu. Mas de repente alguém vem saltando lá de dentro. Vem pulando, que ele estava todo enfaixado, porque assim, né, cada nação tem a sua cultura. Então, Israel, eles tinham, assim, costume, às vezes, ou quando não embalsamava, eles enrolavam a pessoa morta bem enrolada em faixas, bastante faixas, para que ele se decomposse e tivesse bastante faixas para não se decompor e ficar assim exposto à decomposição. E aí Jesus, quando vê Lázaro, seu amigo, ele fala assim para os outros, desatai-o e deixa ele ir. Aí vão tirando as faixas, vão tirando. E para surpresa de todos, lá estava Lázaro, inteiro. Não estava em estado de decomposição, ele estava vivo. Sabe, irmãos, quando eu falo assim que Jesus chorou quando ele viu ali o seu amigo Lázaro. Ele viu que a morte faz uma separação mesmo. Ele viu isso. E ele sentiu nele essa íntima compaixão pelo seu amigo. Jesus sentiu isso também lá no Getsemane, quando ele estava orando. A Bíblia diz que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. E eu acho, a Bíblia não diz, mas eu acho que Jesus também chorou ali. Porque ele dizia, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Não é fácil. Nosso Salvador sofreu ali naquele momento. E ele fala, quando ele levanta, ele fala para os seus discípulos, nenhum de vocês
puderam orar comigo pelo menos 1 hora. Aqui a gente entende também, né? Lembra que eu falei nas entrelinhas que a Bíblia faz isso? Jesus estava dando uma dica que a gente devemos pelo menos tirar um tempo, uma oração de pelo menos 1 hora, buscar a face do Senhor, sabe? E eu estou falando, eu não estou dizendo que vocês não façam isso, eu estou dizendo que sim. Desculpa pigar. Eu estou dizendo o seguinte, que Jesus veio, né? Essa pigarra. Jesus veio para sentir as aflições que nós sentimos. Por isso que ele diz, eu vim para os pobres, porque os ricos já teve a sua consolação. Ele quis dizer sim que os ricos já tinham aprendido ter tudo. Mas os pobres, eles sofriam muito. Não tinha assim muita alternativa de empregos. Hoje em dia você pode um emprego numa fábrica, numa firma, né? Por mais simples que seja esse emprego, mas você tem como ganhar seu pão de cada dia. Mas aquele povo, no caso os pescadores, talvez era a profissão mais simples. Eles pescavam para matar a fome da família e para vender algum peixe, para eles terem um dinheiro para comprar um trigo, porque naquele tempo não tinha muita opção. A comida era a farinha de trigo feita como um pão para eles comerem. Essa era a comida. A Bíblia não cita outro tipo de comida, eu pelo menos eu não encontrei, mas a comida principal era o trigo. Tinha a cevada, a Bíblia também fala sobre cevada. Mas voltando para lá, que Jesus chorou, ele chorou também quando ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Mal sabia aquela multidão que Jesus estava se despedindo deles, de todas aquelas pessoas que foram curadas através de Jesus. Todas aquelas pessoas que foram curadas, eles mal sabiam que estava se despedindo de Jesus. Ai, irmãos, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Quando ele olha para as portas de Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, como que eu queria ajuntá-los como a galinha faz com os seus pintainhos. Como eu queria juntá-lo debaixo das minhas asas, porque eu vim para vocês também. Mas os seus não o receberam. Mas Jesus agora é nosso. Os judeus não aceitaram o Messias, mas nós, a igreja gentílica, aceitamos o Messias como nosso único e suficiente Salvador. Sabe, quando eu penso no choro que Jesus sentiu, Ele é Deus. Quando os discípulos dizem, mostra-nos ao Pai, Ele diz, eu tenho andado com vós e vocês não viram o Pai em mim. Está dizendo, então, Pai e Filho estão o tempo todo juntos. Que coisa linda. Então, Jesus veio para sentir todas as nossas enfermidades, as nossas dores, a fome, o desespero de não ter alguma coisa para dar para os seus filhos. Isso é muito triste, é muito penoso. E Jesus sentiu essa dor, ele sentiu a dor de quem não tem nada. E às vezes eu penso comigo,
se não fosse a graça de Jesus. Se não fosse essa imerecida graça que nos alcançou, pecadores que nós somos, que mesmo que a gente não quer pecar, você percebe, você já pecou. O apóstolo Paulo, ele dá muito ênfase nisso quando ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, já estou fazendo. Então, irmãos, é necessário que nós vigiamos o tempo todo. Mas eu quero dizer o seguinte, que aonde Jesus chegava, a morte se mandava. Aonde Jesus chegava, as doenças eram curadas. Aonde Jesus chegava, os demônios eram expulsos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que nós o amamos. Que pela sua graça ele nos justificou diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus jogou, depois da morte de seu filho, que ele comprou as almas de volta, nos comprou de volta para Deus. Porque nós sentimos saudade da nossa casa, do nosso lar final, que é o céu. Sentimos saudade de rever nossos entes queridos, nossos pais, nossa mãe, nossos amigos, parentes. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque ele diz assim: o viver é ganho e o morrer é lucro. Irmãos, pense, que tipo de demônio podia enfrentar esse homem de Deus, o apóstolo Paulo? Ele diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitas vezes, irmãos, pessoas cristãs de 30 anos de conversão, 40 anos, 50 anos, eles, por algum momento na sua caminhada, ele perdeu a fé. Perdeu a fé. Em algum momento na sua caminhada. Mas ainda é tempo. Sabe por quê? Porque Jesus nos justifica. Se alguém falar assim: você está no mundão, está perdido, mas você diz que me justifica é Cristo. Porque Jesus morreu para que a graça fosse, a graça nos alcançasse. E quando nós pregamos a graça e dizemos o seguinte, que Deus não vê o pecado mais no homem, alguém fala: como assim? Porque continuamos a pecar. Mas aí Paulo fala: se vocês estão debaixo da graça, desse favor imerecido do Senhor Jesus, por que continuar a pecar? Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que a graça é um libertinagem, entendeu? Libertinagem para pecar porque o Deus já lançou os nossos pecados no mar do seu esquecimento. Só que tem uma coisa, irmãos: de Deus ninguém escarnece. Ele nos deu essa graça de encontrarmos com Jesus, sermos justificados, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Esse dom não é de vocês, para que ninguém se glorie. Aleluia. Para que ninguém se glorie, somos salvos pela graça. Quando Martinho Lutero, que ele era um frei de uma outra denominação, ele estava lendo a Bíblia e os olhos dele se caíram nesse versículo: somos salvos pela graça. Aí ele chegou lá nos seus, o pessoal que era acima dele, e ele falou: gente, como
Como explica isso? A gente pede indulgência, a gente vende um pedaço do céu para as pessoas, mas a Bíblia aqui está dizendo que nós somos salvos pela graça. Somos salvos sem pagar nada, sem pagar nada. Aí, eles não podiam responder nada para Martinho Lutero, porque até que enfim Martinho Lutero encontra a palavra, salvos pela graça. Realmente Deus não vê mais os nossos pecados. Então, se você está perdido no meio do caminho, perdeu sua fé, ainda é tempo de você buscar sua fé. Clame por Jesus, clame, porque ainda é tempo. Só que eu quero deixar um alerta para as pessoas que dizem que a graça é um meio de você poder pecar e não ser cobrado. Cuidado, porque no tempo que nós estamos vivendo é a lei da semeadura. Esse tempo é a lei da semeadura. Você vai plantar o que você quiser. Eu não sei, mas você vai plantar. Mas quando chegar a hora que estiver pronto para ser recolhida, é você que vai colher todos eles. Então, a lei da semeadura, ela acontece agora. Está acontecendo. Porque vocês vê tanta gente que não tem temor de Deus. Às vezes a gente está ouvindo um vídeo lá e tem pessoas, né, que são líderes de igrejas e eles falam coisas terríveis. E você pensa, meu Deus, eles não têm temor de Deus. Eles não têm temor, eles não sabem o que estão falando, o que estão fazendo. Sabe por quê? Eles não têm temor de Deus. Talvez eles nem creem que Deus existe. Mas eles usam isso de uma maneira para fazer com que as suas igrejas se encham de gente e a arrecadação de oferta seja bem gorda. Está acontecendo isso. Na internet você vê. A internet está recheada desse tipo de líderes. Cuidado, meu irmão. Cuidado para não errar. Pede sabedoria para o Espírito Santo. Pede sabedoria. Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, Deus tocou teu coração, compartilhe. Compartilhe essa palavra com pessoas que estão precisando. Que a graça e a paz seja com todos vocês. Amém.